Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O seguinte tema, união. Hoje nós vamos ver o segundo tópico, o que a Bíblia ensina sobre união. O que a palavra de Deus aponta para a união. E assim vamos entender como é precioso, como diz o Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é precioso viver unidos os irmãos. Então vamos lá. A união na família. A Bíblia ensina que a família deve ser unida. Mas desde quando? Desde quando Deus criou Adão e criou Eva, ele aponta para a unidade da família. É melhor serem um do que dois. E assim nós vamos viver a união familiar. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, verso 23, Adão diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 23. Então Deus traz Eva a Adão e Adão diz: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ele está falando de uma só carne. E depois dele falar isso, vem e diz: por isso deixa o homem pai e sua mãe e se une à sua mulher. Unir, estar em comunhão, estar em amor, viver ao lado, viver à frente, viver em todos os momentos, tornando-se os dois uma só carne. Jesus ele vai confirmar esta palavra nos seus ensinamentos quando ele é perguntado sobre o divórcio. E Jesus responde: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Jesus, ele fala lá da criação, dizendo que quando Deus criou Adão e criou Eva, ele disse: homem e mulher os criei, junte-se e os dois se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vai deixar a casa do pai, da sua mãe, e vai se unir à sua mulher. E ambos são uma só carne. Paulo, ao falar sobre a família, ele confirma a criação, confirma o que Jesus ensinou, dizendo a mesma coisa. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então Paulo está dizendo que o homem deixa a sua casa paternal, a mulher deixa a casa da sua mãe, do seu pai, e se une ao seu marido, se une à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne, vivendo um pelo outro, um para o outro. Desta forma, nós vemos que a Bíblia ensina sobre a união, ela fala sobre a união na família. Devem ser uma só carne, viver ambos, um para o outro e os dois para Deus. Também nós vemos que a Bíblia ensina sobre a união espiritual com Deus. A palavra do Senhor vai mostrar para nós, em 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então está falando ali da unidade do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conosco. Quem crê em Deus, quem se une a Deus, se torna um nele. Cumprindo a palavra que nós falamos ontem e daqui a pouco nós vamos falar de novo na oração sacerdotal, que Jesus ora para que todos sejam um nele, assim como ele é um em nós e nós somos um
em Deus Pai. Desta forma, a união espiritual com Deus, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6-17. Nós vamos ver também um outro texto que diz em Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo está falando que há um só Deus, há uma só fé, um só batismo e um só Deus e um só Pai de todos. Ele age em todos e está em todos. Em todos quem? Em todos aqueles que creem que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E crendo em Cristo Jesus, Deus está nele. E se Deus está nele, é uma união espiritual com Deus. E nós vamos ver também na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, se nós somos parte do corpo de Cristo, que Paulo está desenvolvendo a visão da igreja, que deve ser um em Cristo, porque crê em Cristo, e se nós somos parte deste corpo, que é a igreja, este corpo é o corpo de Cristo, nós estamos unidos a Ele espiritualmente com Deus. Desta forma, queridos, a Bíblia ensina sobre a união, uma união espiritual com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está em todos. E se somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, estamos unidos pela fé ao nosso Deus, único Senhor e Salvador das nossas vidas. Também nós vamos ver a união de sentimentos. Filipenses capítulo 2, verso 1 a 3. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então você vê a união de sentimentos que está no povo de Deus. E a palavra do Senhor exorta isso, porque nós temos esta unidade em Cristo, unidos ao Senhor. Se nós estamos unidos a Cristo, nós temos uma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias, unidos em alma, tendo o mesmo sentimento de humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Então, a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ter o mesmo sentimento para com Deus e o mesmo sentimento de uns para com os outros. Esta unidade de sentimento, esta união de sentimento para a glória de Deus. E nós vamos ver, queridos, que o que a Bíblia ensina sobre a união, ela produz aperfeiçoamento, é para o nosso aperfeiçoamento. Em João capítulo 17, verso 21, 23, a oração sacerdotal diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,
para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Então, é para o nosso aperfeiçoamento, porque Deus enviou Cristo para nos salvar, para nos tirar das trevas para a maravilhosa luz. Ele transmitiu a glória do Pai, ou seja, ele nos ensinou o caminho para irmos até o Pai, para que possamos ser um, como o Pai e o Filho são um, e nós sejamos um neles também. E assim seremos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então nós somos aperfeiçoados em Cristo para a glória de Deus. A união que nós temos em Deus com Cristo Jesus nos aperfeiçoa para a glória vindoura. E desta forma nós vivemos para o aperfeiçoamento espiritual, ou seja, a nossa santificação para a santidade. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? O que a Bíblia ensina sobre a união na família, a união espiritual com Deus, a união de sentimentos e tudo isso para o nosso aperfeiçoamento. Então, nós vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Venha nos aperfeiçoar por meio da tua palavra, por meio da comunhão que nós temos uns com os outros e a comunhão que nós temos com o Senhor através de Cristo Jesus. Que esta unidade, Senhor Deus, venha glorificar e exaltar o teu santo nome. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé, abençoe cada família, Senhor Deus, edificando, sustentando, trabalhando na vida espiritual para que eles possam viver esta união com Cristo, a união de uns com os outros para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.